A Receita Federal criou um robô, gente, um robozinho, que é uma espécie de auxiliar virtual para responder dúvidas de contribuintes online. Vamos chamar aqui o repórter Ivan Lemos ao vivo, que tem informações de como é que esse robozinho vai ajudar o contribuinte, informando quem precisa declarar o imposto de renda. Que novidade bacana, né, Ivan? Isso, Bia, ele funciona no site da Receita Federal e, na verdade, ele faz uma simulação. A pessoa vai fazendo um jogo de perguntas e respostas ali e ele indica, talvez, se a pessoa deve ou não declarar o imposto de renda. Não é específico para aquela pessoa. Ele não vai dizer se aquela pessoa, aquele CPF, deve declarar o imposto de renda. Ele simula de acordo com as perguntas e as respostas que essa pessoa vai dando ali no site. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Reinaldo Alves, que é delegado da Receita Federal aqui em Alagoas, esse e outros assuntos relacionados à declaração do imposto de renda. Reinaldo, boa noite. Esse simulador ele vai ficar disponível a partir do dia 15, não é isso? Sim, a partir do dia 15. Na verdade, isso é um robô de perguntas e respostas. Você vai fazer as perguntas e ele vai te responder. Ele não responde à situação individual de cada um, como você mesmo disse, em relação ao CPF de cada um. Não. Tá? Ele apenas é um pergunta e resposta de forma online, de forma que a pessoa possa ouvir, né, ou ler o que ele apresenta para você. Isso vem a facilitar muito, né? Além do que, existem perguntas e respostas normalmente, que é distribuído junto, tem na própria declaração, quando se baixa a declaração, ou se preenche online, ou se preenche através do celular ou do tablet, tá? Tem o pergunta e respostas para exatamente esclarecer algumas situações. Tem muita gente que não sabe, por exemplo, o valor, né? Recebeu tanto determinado ano. Esse simulador, ele vai lá e indica que a pessoa... Sim, esse simulador, ele vai indicar, assim, qual é a obrigatoriedade, qual é a condição de obrigatoriedade para declarar. Então, ele vai dizer, por exemplo, quem ganhou até R$ 30.639,90 mil em 2023, se obriga a declarar. Quem teve a posse ou propriedade de bens, móveis e imóveis, acima de R$ 800 mil, isso é um limite bastante, houve uma alteração bem razoável, expressiva desse limite, que antes era, até o ano passado era 200 mil, passou para 800, né? A atividade rural também, quem ganhou, quem explora a atividade rural e tem o faturamento acima de 153.990 mil reais, ele se obriga a declarar. Então, além de outras, quem operou ganho de capital, é aquela operação de quando você vende um imóvel e apura o ganho de capital, que é a diferença entre o custo da aquisição e o valor da venda. Se apurou também esse ganho de capital, ele precisa se obrigar a declarar. Vamos ser bem didático agora para o seu João e a Dona Maria que estão em casa, trabalhadores simples, comuns, que recebem 2 salários mínimos, por exemplo. Esses trabalhadores, a partir de quantos salários, né, eles devem declarar? Foi importante você colocar 2 salários mínimos, porque realmente foi editada em 2023 uma lei que isentou até quem ganha até 2 salários mínimos. Essa lei foi editada em abril, validada em maio do ano que passou, mas essas informações já foram consolidadas na declaração. E se transformou isso em número, de forma tal que quem ganhou até R$ 30.639,90, acima desse valor, ele se obriga a declarar. Abaixo desse valor, não se obriga a declarar. Uma sugestão que se faz é assim, sob qualquer forma que você declarar, seja pelos telefone, tablet, baixando o programa da Receita, instalando e preenchendo, ou online, você faça a declaração pré-preenchida, porque a declaração pré-preenchida, ela já importa todos os dados disponíveis na base e, na maioria das pessoas, já traz todas as informações sobre elas. É claro que tem algumas outras pessoas que precisam conferir, até porque ganha outras fontes de renda, realiza outras operações que ainda não estão na base da Receita. Para essas pessoas, realmente precisa uma conferência, não desobriga, ou se, digamos assim, a declaração pré-preenchida continua sendo a forma melhor de fazer. O Brasil hoje tem milhares de pessoas que são microempreendedoras individuais. E aí muita gente tem dúvida na hora de fazer a declaração, às vezes até esquece de fazer essa declaração, porque não está usando o MEI. Qual a orientação que a Receita dá para essas pessoas? Excelente a sua pergunta. Muita gente tem essa dúvida. Olha, microempreendedor individual é uma empresa, é uma pessoa jurídica. Não se confunde com esta obrigatoriedade, com esse programa que foi lançado hoje, que é o programa do Imposto de Renda Pessoa Física.
não se relacionam, a não ser na distribuição de lucros ou na remuneração do sócio da microempresa através do Prolabore. Não só da microempresa, de qualquer outra empresa. As empresas remuneram seus sócios ou pela distribuição de lucros ou pelo Prolabore, tá certo? Então, nessa situação, apenas nesta situação, é que pode incidir em obrigatoriedade ou não de declarar a pessoa física, certo? Então, se a microempresa, por exemplo, distribui rendimentos ou remunera rendimentos abaixo de R$800 mil, como eu falei para você, abaixo de R$200 mil, como eu falei para você, ou o Prolabore dele foi abaixo do limite, tá, de 30.600 e poucos que eu falei, não se insere na condição de obrigatoriedade. Agora, de outro lado, é importante se destacar que agora em maio também, 31 de maio, coincide com o prazo também da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, o MEI, a microempresa, precisa prestar a sua declaração, tá? Que é independente. Essa declaração da microempresa é mais uma declaração de faturamento, quanto ela teve. E precisa declarar, ainda que não tenha faturamento. Bota lá zero. Tá? Porque a microempresa, microempreendedor individual, tem uma característica própria. Ele precisa recolher o imposto, o tributo dele, ele é 5% do salário mínimo, mais R$5 a título de ISS e R$1 a título de ICMS, se for contribuinte dos dois impostos, ou então apenas um deles, ainda que não tenha faturamento. Porque a microempresa ela foi criada com o objetivo de uma proteção previdenciária. Então, tem uma série de proteções previdenciárias, como pensão, auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria por tempo de contribuição. Quer dizer, é uma coisa totalmente diferente da pessoa física que agora o programa foi lançado. Reinaldo Alves, delegado da Receita Federal em Alagoas, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Esclarecidas, então, as informações desse robozinho, o Léo, que simula ali quem pode ou não declarar o imposto de renda. Lembrando que ele não é específico, ele não vai dizer se você pode, ele vai simular. E a partir do dia 15 de março, tem que fazer a declaração do imposto de renda. Volto com você, Bia.